Vamos conversar agora com João Henrique Nascimento. Ele é diretor de programa na Secretaria Especial para o PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. João, obrigada por estar com a gente. Prazer. Vou começar pedindo para você situar o PPI, para quem vai nos assistir. O que é o PPI e qual a relação que ele tem e por que está aqui na Bahia ONGS? Perfeito. Bom, o Programa de Parceria de Investimento é um programa que foi criado por lei em 2016, com o objetivo de atrair o setor privado para investimentos em projetos de infraestrutura públicos. Então, de lá para cá, o programa tem atuado em diversos setores de infraestrutura. Aí a gente inclui aí rodovias, portos, hidrovias, aeroportos. Então, todos esses setores de infraestrutura que os ministérios são responsáveis, eles qualificam projetos no PPI. E o PPI, com isso, tem um portfólio de projetos em todos os setores. No setor de energia, a gente tem, assim, basicamente dois grandes campos, que é a parte de óleo e gás e a parte do setor elétrico. Então, lá no grupo que nós somos, o PP é dividido em duas grandes subsecretarias. Na verdade, são três, mas, assim, dos projetos, a gente pode dizer, os projetos de infraestrutura econômica, que aí são os grandes projetos aí dos setores rodoviário, elétrico, óleo e gás, hidrovias, todos esses. E também temos a subsecretaria de infraestrutura social, que aí são projetos em geral no nível federal, no nível estadual e municipal. Aí tem projetos de iluminação pública, projetos de resíduos sólidos. E tem uma outra área lá também, que é a parte de projetos especiais. Hoje em dia está com projetos muito importantes na parte de concessão de áreas florestais, de modo que agora, recentemente, a gente fez vários leilões aí, até o Parque Jericoacoara saiu e outros. Então, são essas grandes áreas. E, voltando para a infraestrutura econômica, que lá o secretário adjunto é o secretário Adailton, eu sou diretor de programa lá, eu fico dentro da área de energia. Na área de energia, como eu falei, tem o setor elétrico, que é um outro grupo, pessoal que vem da ANEEL, e eu sou do setor de óleo e gás, eu venho da ANP, tenho 15 anos na ANP, e estou pegando o portfólio de projetos de óleo e gás. Por isso estamos aqui hoje, para prestigiar aqui a grande conferência da Bahia Óleo e Gás. E aí, acho que vale a pena a gente comentar quais são os projetos hoje na carteira do PPI. A gente, em todos os setores, trabalha com leilões, os principais leilões dos ministérios, das áreas de infraestrutura. No setor de óleo e gás, a gente tem acompanhado, desde 2016, toda essa bateria de leilões, sessão onerosas, as rodadas de concessão, que agora virou rodada de oferta permanente. Então, na oferta permanente, a gente acompanhou os 4 ciclos anteriores, e na rodada de partilha, oferta permanente, a gente acompanhou também e apoia e ajuda no processamento a oferta permanente de partilha. Esse ano, o PPI como um todo tem aproximadamente 80 projetos de leilão, a maioria deles acontece na B3. No setor de óleo e gás, a gente vai ter lá a quinta rodada de oferta permanente de concessão, em junho. A gente vai ter a segunda oferta permanente de partilha, e a gente já sabe que a ANP está trabalhando aí num 6º ciclo de concessão e num 3º ciclo de partilha, que talvez não dê para esse ano. Além disso, desde o ano passado, a gente está olhando os leilões da PPCA, que são projetos decorrentes da oferta de partilha. Então, a gente está apoiando os projetos. No ano passado foram vendidos 34 milhões de barris, o que gerou uma receita patrimonial para a União de 17 bilhões. Esse ano, a expectativa agora em 27 de junho é que sejam negociados em torno de 75 milhões de barris, e aí a expectativa também é que a arrecadação seja algo em torno de 30 bilhões de reais. É um resultado importante para o governo, E além disso, um último item assim, que a gente acompanha de perto é o projeto qualificado Poço Transparente, que aí a gente, se você quiser, a gente pode dar uma detalhada um pouco mais aí em todos esses temas.
Vou querer sim, mas antes eu vou te perguntar também da área do gás. Você estava me falando que o PPI também tem uma atuação voltada para o gás especificamente. Como é que é esse projeto? Então, quando eu cheguei no PPI, no início de 2023, estava iniciando o grupo de trabalho do Gás para Empregar. O Ministério, através do CNPE, foi a prioridade definida pelo Presidente da República de tentar, finalmente, né, depois da Lei de Gás de 2009, né, fazer com que a gente consiga desenvolver um mercado de gás que traga energia barata para a indústria e para a população, né? E aí esse grupo de trabalho iniciou em torno de julho de 2023. A gente participou, foram sequências gigantes de interações com vários setores. No final, em 2024, no início de 2024, em torno de abril, foram publicados todos os relatórios, né, condensados pelo Ministério de Minas e Energia, liderado pelo Ministério de Minas e Energia. Aí vale a pena dar um destaque aqui só na maneira como o PPI funciona. O PPI ele funciona como um hub, articulando todos os ministérios, tribunais de avaliação TCU, que tem que avaliar todos os leilões, agências. A gente faz essa articulação, mas a gente, em momento nenhum, a gente substitui a competência desses entes, né? Então, a liderança do Gás para Empregar é do MMF, fizeram um excelente trabalho lá de diagnóstico, acompanhei muito de perto. E no final foram gerados os relatórios e aí começaram algumas iniciativas normativas importantes, né? No final do ano passado saiu o decreto, chamado Decreto Gás para Empregar, que dá um enforcement em vários setores, concentra o planejamento na empresa de pesquisa energética e também constitui lá o comitê de monitoramento. E assim, acho que como síntese, né, a gente vê que a questão do gás, o Ministério, como eu acompanho e vejo, eles muito focados em olhar a questão da oferta e do preço. Estão relacionados, né? Quanto maior a oferta, maior a chance da gente diminuir o preço. E o preço, o diagnóstico do Gás para Empregar é muito interessante, porque ele diagnosticou ali, né, no elo do escoamento e do processamento, como um dos principais formadores do preço, né? Então, o preço da molécula na cabeça do poço é um preço acessível, a nível mundial, em torno de 3, 4 dólares. Né? Aí, quando você entra no escoamento, processamento, já sai lá do outro lado com 10 dólares, aí você ainda tem a distribuição, de modo que o gás está chegando na indústria e ao consumidor na faixa aí de 14 dólares por milhão de BTU, que é um preço a nível mundial basicamente o dobro da média mundial. Então, o gargalo se concentra aí nessas etapas, e aí o MME tem feito esforços através do decreto, né, da implementação, regulamentação que vai pela ANP, e através do comitê de monitoramento, para continuar atuando focado nesses dois tópicos, né, oferta e preço. No lado da oferta, a gente teve aí uma boa notícia com a Rota 3, que expandiu aí a oferta. Agora, do lado do preço, ainda existem muitas negociações, muitos embates. A gente vê aí no setor de gás, agora, recentemente, um tema aí que está despertando muitas análises, que é o tema do leilão de capacidade, porque tem a discussão sobre o pass-through, aí tem os geradores contra, os transportadores a favor, cada um apresentando seus argumentos. Então, muita coisa está acontecendo, o diagnóstico é muito bom e muita coisa precisa ainda avançar para realmente chegar a preços competitivos e oferta adequada. A oferta a gente é otimista, né? Tem projetos para chegarem, tem o projeto da Equinor, né? dos Raias, tem o projeto do Sergipe e Alagoas. Isso tá. Agora a questão do preço não tem jeito, tem que focar ali no escoamento e na... resolver, né? E aí o PPI, desse hub, vocês fazem, inclusive, atração de investimentos privados dentro da cadeia ou não? É uma coisa mais pública? Boa pergunta, porque uma das expectativas que a gente tem como resultado aí do Gás para Empregar é que no decreto ele estabeleceu que vai ter um planejamento integrado de quais são as infraestruturas necessárias, né, para o sistema como um todo, é integrado mesmo,
e que essas infraestruturas planejadas, elas vão ser ofertadas ao setor privado através de processos competitivos. E é nesse item aí que a gente vai dar bastante apoio, porque a gente tem uma carteira gigante, uma carteira grande de projetos, né? A gente estrutura muitos projetos de leilões, então a gente acha que quando chegar esse momento aí da estruturação dos processos competitivos, o PPI pode dar apoio na governança, na estruturação, de acordo, como eu falei, da autonomia de cada ente, né? Então, por último, vamos voltar lá para o Poço Permanente, porque vai ter um painel, você vai participar do painel sobre Poço Transparente, sobre reservas não convencionais. Me fala como é que o PPI e como é que isso está inserido no seu trabalho. Bom, é interessante, porque a questão dos recursos não convencionais é um item da grande debate sobre a questão dos combustíveis fósseis como um todo, né? E a gente tem acompanhado ao longo assim, das últimas 2 décadas, principalmente, esse debate não é de agora, ele já vem da década de 80, lá da década de 70, quando a ONU começou a fazer as conferências sobre clima, né, lá em Estocolmo, foi a primeira, lá em 72, então isso começou a ganhar muito interesse e foi tomando conta da academia, do meio político e chegou a toda a sociedade, de modo que esse tema é sempre tópico, por exemplo, de debate em eleição. Se você acompanhou aí a eleição do Trump com a Câmara teve que voltar atrás ali para dizer que os não convencionais são importantes e tal. Então, essa questão ambiental na imprensa, na sociedade, ela estão formando opiniões com muitos ruídos, assim, e uma grande rejeição aos combustíveis fósseis, né? Então, o fracking, adicionalmente, ainda tem a questão da tecnologia, né? Que tem essa questão, né, de dizerem que vai... Exatamente. Então, com todo esse contexto, né, anti-combustíveis fósseis, e a partir de 2008, por que os não convencionais é importante? Essa é a pergunta. Por que isso é importante? Porque a partir de 2007, 2008, os Estados Unidos começaram a usar a técnica de fracking, que já existe desde 1960, né? Com um propósito específico de modificar um pouquinho ali a maneira como se extrai petróleo. Aí, para falar de recursos não convencionais, é importante falar o que é um recurso convencional, né? Um recurso convencional, no sistema petrolífero padrão, o que é? Você tem lá uma rocha geradora, numa bacia sedimentar, né, que foi sedimentando, por milhares de anos, alta temperatura e alta pressão, a matéria orgânica se converte em petróleo. E aí, se não tiver uma rocha limitadora, uma capeadora, esse petróleo migra até encontrar uma trapa. E isso a gente chama, quando o petróleo fica preso numa trapa, a gente chama da rocha reservatória. Então, o sistema petrolífero padrão, a gente pode dizer que tem a rocha geradora, em geral muito mais profunda, e aí o óleo ele se estabiliza de alguma forma no reservatório. E o que é o recurso convencional? O recurso convencional é você furar um poço, alcançar esse reservatório. Em geral, inicialmente, a gente tinha uma ideia de recurso convencional como sendo um poço em terra, né? E aí, depois de um tempo, a gente olhava os recursos no mar como recurso não convencional, em águas profundas, mais não convencional, em água ultra profunda, mais não convencional. Hoje em dia, para a Petrobras, as águas ultra profundas não tem nada de não convencional. A Petrobras, por exemplo, é líder mundial na exploração e produção nesse ambiente, né? Então, e aí o conceito de não convencional ele vai mudando com o tempo. Hoje o não convencional, no caso que a gente está discutindo, que usa a técnica do fracking, ele é não convencional porque ele não vai explorar o reservatório. Ele vai buscar o hidrocarboneto na rocha geradora. Então, essa é a primeira característica, né? Então, em geral, a produção de petróleo é na rocha reservatória. O fracking não, ele vai buscar lá na rocha geradora, que tem características geológicas muito diferentes do reservatório, por exemplo, baixa permeabilidade, baixa porosidade. E aí ele necessita de uma estimulação, que é o fraturamento hidráulico. Você injeta água em alta pressão, quebra a rocha, e aí as pessoas falam que você constrói um reservatório onde não existe um reservatório.
onde tem espaço para aumentar a permeabilidade, para fluir o hidrocarboneto, seja ele óleo ou seja ele gás, né? Então isso que é o recurso não convencional. E aí vamos contar um pouquinho da história, né? Acho que uma coisa assim que é muito marcante é que em 2008 os Estados Unidos produziam mais ou menos o que o Brasil está produzindo hoje. Os Estados Unidos produziam em torno de 4 bilhões de barris de óleo equivalente por dia, né? Eles estavam em declínio, né? Importando bastante e com expectativa de ficar, totalmente dependente de óleo importado, e por isso tiveram as guerras do Golfo, etc. Tem no pano de fundo ali a busca por hidrocarbonetos. O que aconteceu? A partir do desenvolvimento do fracking, que é um empresário americano, eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é Jorge, o primeiro nome dele, ele é muito citado pelo Daniel Yergin, né, que conta essa história muito bem. Ele insistiu nisso, ele achava que era possível usar o fracking para trazer mais petróleo, e a indústria caçoava dele, você não vai conseguir nada, e aí ele dizia, eu exploro, com meu dinheiro eu exploro do jeito que está. Resultado, ele conseguiu transformar a tecnologia de fraturamento hidráulico numa super revolução tecnológica, que permitiu aí, eu falei, né, 4 milhões de barris em 2008, hoje os Estados Unidos produz 13 milhões de barris por dia, 85% desse hidrocarboneto do gás é do shale e 75% do óleo vem também do shale. Então é uma super revolução e é por isso que o mundo inteiro olhou para isso, né? Isso aconteceu em 2007, 2008, aí em 2010, 2011 já estava todo mundo assim impressionado com essa revolução. E quando foi em 2013, a Agência Nacional do Petróleo, o Ministério de Minas e Economia começaram a tentar ver o que era possível fazer no Brasil. E temos aí uma resolução, tivemos uma rodada de licitação que tinha objetivos nesses horizontes assim, de não convencionais. E só que a partir daí, o que aconteceu nos Estados Unidos? No início, era tudo muito prematuro e começaram a ter realmente alguns fatores ambientais negativos. Houve contaminação de aquífero, começaram a identificar com o tempo questão dos químicos utilizados, começaram a ser observados alguns aumentos de atividade sísmica. Então isso chamou a atenção de muita atenção dos ambientalistas. E aí começou uma campanha impressionante mundial, aí se espalhou. O fracking é proibido na França, no Reino Unido, em alguns países é proibido, em alguns estados americanos ele é proibido, mas o fato é que isso foi uma coisa muito preliminar, né? E aí, aqui no Brasil, também o Ministério Público, baseado em todo esse movimento, começou a proibir. Alguns estados e municípios começaram a desenvolver alguns normativos para não permitir a técnica. Alguns setores que, por exemplo, competiam com a água, também atuaram para que o fracking não avançasse, para não haver essa competição, de modo que houve uma judicialização muito grande, os blocos da rodada foram suspensos, ninguém conseguiu produzir, as leis o Ministério Público bloqueou. Aqui na Bahia tem uma recomendação do Ministério Público para não produzir, e é um lugar que tem assim, algum potencial. Então, essa judicialização e a mobilização do meio ambientalista gerou uma estagnação nesse processo. Mas isso foi tudo em 2013, 2014. Né? Só que de lá para cá, aí a gente tem que olhar não mais para o Brasil, porque o Brasil ficou parado. O debate e qualquer desenvolvimento ele não avançou desde 2013, 2014. Mas quando você olha para os Estados Unidos, é o que eu falei, triplicou a produção, toda focada em óleo e gás, né? Toda focada em shale, para óleo e para gás. Houve um avanço tecnológico fantástico, hoje em dia tem tecnologias muito mais precisas. Houve um avanço na regulação desse tema, houve um avanço na mitigação dos riscos que foram identificados na origem, e essas informações não chegam no Brasil. Você só vê todo o debate muito ligado na proibição, que faz mal, que tem problemas. Aí não é muito razoável a gente achar que um país como os Estados Unidos ia triplicar a produção de uma coisa que faz um dano insustentável. Então houve uma mitigação de risco. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, senão eu não paro de falar, né? Não, só isso, tá ótimo. Eu imagino então que tanto a sua apresentação e agora
todos os entes envolvidos estejam querendo trazer uma nova informação do que é agora o fracking. O que a gente trabalha, a gente vê que o debate em torno dos temas de óleo, gás e do fracking, eles acabam gerando uma polarização entre meio ambiente, produtores. E a gente, na verdade, o que a gente busca é trazer um pouco da atualização do estado da arte da informação, né? Então a gente não acha que necessariamente é obrigatório produzir, mas a gente deve ter uns recursos não convencionais como uma carta na manga, entender qual é esse potencial, pode ser um recurso importante para o futuro, né? Por enquanto a gente tem pré-sal, talvez a gente tenha, tudo indica que teremos a margem, vamos ver o que tem lá. Mas e depois? Né? A gente tem que pensar num horizonte de longo prazo. Isso aí, João. Muito obrigada. Eu que agradeço.